Então, hoje nós vamos estudar sobre o conhecimento de Deus. E aí eu vou começar com a ilustração de algo que aconteceu lá na igreja, na nossa igreja de sede. Um dia eu estava dando uma aula na EBD para os jovens, na classe da mocidade. Eu estava falando sobre Deus, sobre a pessoa de Deus e sobre como Deus conhece. Como Deus conhece as coisas. Qual é o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus é um assunto muito complexo, muito difícil de a gente trabalhar. É algo que vai além da nossa capacidade de expressão. Nós vamos falar sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre como Deus conhece as coisas, porque isso vai envolver muitas outras coisas que estão além da nossa compreensão. Só virar o som assim, da perto do som. Não, vai dar certo. Então, naquele dia, naquele momento, eu estava tentando explicar esse assunto difícil, o conhecimento de Deus, para os irmãos, os jovens lá da igreja. Eu estava me esforçando para tentar, de alguma maneira, falar isso de modo claro, de modo simples, para que todos entendessem sobre o conhecimento de Deus, como Deus conhece. E a verdade que eu queria explicar é exatamente essa que eu vou dizer. É que Deus conhece não porque Ele aprende, mas não é porque Ele tem experiências. Isso parece algo simples de a gente explicar, mas não é tão simples assim. Então, quando eu estava tentando, me esforçando para falar sobre isso, o Max estava lá na turma também. E o Max, ele entendeu, conseguiu explicar, resumir de uma maneira bem simples, bem resumida, direta, aquilo que eu estava tentando dizer. Da verdade, sobre que Deus, Ele não conhece as coisas por experiência. Aí o Max disse, Deus sabe porque sabe. Simplesmente, Deus sabe. Deus não aprende coisas. Ele não tem experiência de aprender. Ele tem que entender algo. Não, Ele só sabe. Ele sabe porque sabe. Então é exatamente isso. É isso que a gente vai tratar hoje, no nosso estudo. O conhecimento de Deus e o conhecimento do ser humano. Mas hoje a gente vai falar mais sobre o conhecimento de Deus. No nosso estudo, que a gente tiver a oportunidade, a gente vai comparar um pouco também, mais especificamente, como nós nos relacionamos com o conhecimento de Deus. A gente vai falar um pouco dessa diferença. O conhecimento de Deus, ele é diferente do nosso conhecimento. Ou seja, o conhecimento que Deus tem é diferente do conhecimento que nós temos. Na verdade, quando nós falamos do conhecimento de Deus, existem semelhanças, mas as distinções, elas são maiores. Como assim? O conhecimento que Deus tem das coisas não é apenas maior que o nosso conhecimento. O conhecimento que o ser humano tem. O conhecimento que Deus tem, ele é de um tipo diferente. Ele é de um modo diferente da maneira como nós conhecemos as coisas. Por quê? Porque a capacidade de Deus vai muito além da nossa capacidade de conhecer as coisas. Mas não só em capacidade, mas em tipos de conhecimento. E esse está muito além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós podemos experimentar. Vai muito além de tudo isso. Mas como eu falei, o conhecimento que Deus tem e o conhecimento que nós temos, existem semelhanças. Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Mas que tipo de semelhanças são essas? Por exemplo, o conhecimento de Deus é um conhecimento racional. Deus é um Deus racional. Ele pensa, ele raciocina. O conhecimento dele é algo coerente, é algo que faz sentido, assim como o nosso conhecimento também. Mas existem diferenças em relação a isso. Nós conhecemos as coisas de modo racional, mas Deus conhece as coisas não só de maneira racional, Ele conhece as coisas de um modo supra-racional. E o que é isso? Vamos dar o exemplo da Trindade. A Trindade parece uma coisa que não é racional, né? Como é que 3 é 1? Mas isso não é irracional. Isso é além da nossa razão. É diferente. Mas Deus, Ele entende essa
conhecer a Escritura. Nós temos que entender a Escritura. Nós temos que ler, entender as palavras, o significado, isso é algo racional. Mas também existe algo afetivo. Porque quando nós vemos a palavra de Deus, vemos o seu significado, aquilo também toca o nosso coração, e a gente se sente comovido. O amor de Deus, Deus me amou, eu não mereci. Como assim? Aí você passa a ter um sentimento, você passa a ter alegria, você passa a ter gratidão, você passa a ser alguém que tem interesse em Deus. Então, e tem um aspecto relacional, porque você vai desejar se relacionar com Deus através do conhecimento que você teve. E quando nós nos relacionamos mais com Deus, nós conhecemos mais a Ele. Então, Deus também conhece as coisas de modo racional. Deus também conhece as coisas de modo afetivo. Ele tem emoções. E Deus também conhece as coisas de modo relacional. Ele se relaciona com as coisas. Mas Deus é mais do que isso. Nós somos só isso. É diferente. Então, o conhecimento de Deus não é limitado apenas a isso. E dentre as várias distinções que entre o nosso conhecimento e o conhecimento que Deus tem, um aspecto muito importante também, que é o aspecto da experiência. Nós conhecemos as coisas quando nós experimentamos aquelas coisas. Por exemplo, eu estou chegando na igreja, e muitas pessoas falam, mas eu não, né? Eu estou tentando me esforçando para memorizar o nome de tanta gente. Mas como é que eu vou aprender o nome de alguém? Se alguém me disser, eu tenho que ter uma experiência, tenho que estar diante daquela pessoa, alguém me dizer, fulano ali, ó, fulano, ciclano, Flávio, irmão dele. Então, alguém tem que me dizer, eu tenho que ter uma experiência para aprender algo. Deus não é assim. Ele não tem que ter uma experiência. Uma verdade que pode parecer feio, né? Deus não aprende nada. Parece feio dizer isso. Deus não aprende nada, mas não. É algo bonito. Deus ele não aprende nada porque ele não precisa aprender. Você já sabe. Lembra o que o Marcos falou? Deus sabe porque sabe. Ele já sabe. Ele não tem que aprender. Simplesmente Deus conhece porque Deus conhece. Nada de novo para Deus. Nada de diferente. Nada que ele precise pensar para entender. Nem as nossas decisões que nós ainda vamos tomar. Porque Deus não só vê o futuro, ele conhece. É diferente de simplesmente conhecer, é ter uma informação. Viu a nossa pregação lá em 1 Pedro. Então, o conhecimento de Deus, ele parte unicamente, apenas de si mesmo. Ele não parte das coisas. Ele não parte de algo que Deus observa, de algo que Deus recebe. Não, Deus sabe. Ele simplesmente já sabe, irmão. Ele conhece, ele tem uma percepção e um entendimento completo. O conhecimento de Deus é eterno. Ele sempre já soube do que ele já sabe e é simples. Não é um conhecimento complexo, é um conhecimento construído. Porque Deus ele conhece tudo eternamente e de modo perfeito. Não é que Deus já sabia de algo lá e depois o conhecimento dele melhorou. Não melhorou. Já é perfeito. Ele sempre. Então o conhecimento de Deus é algo tão espantoso, irmãos, que homens muito sábios, homens muito inteligentes do mundo se admiraram diante do Senhor. Um desses homens muito estudado, muito sábio, muito inteligente, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem muito inteligente, muito estudado, um dos maiores, os homens mais inteligentes do mundo. Foi o apóstolo Paulo. E o que foi que o apóstolo Paulo escreveu sobre o conhecimento de Deus? Agora vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 11. Romanos 11, 33 a 36. Esse é um texto bonito que eu gosto bastante. Eu gosto de toda a Bíblia, mas esse texto é muito bonito. Paulo vai dizer aqui, no final do seu argumento, o que ele está trabalhando desde o capítulo 1 de Romanos? Ele está falando sobre o plano de Deus da salvação. Ele está falando sobre a obra que Deus fez com sabedoria, com entendimento, para salvar homens pecadores através do seu Filho. Aí ele fala lá no verso capítulo 1 até o capítulo 11 e ele termina. E como é que ele termina? Falando sobre esse plano. Ele vai dizer, que plano foi esse que Deus fez? Ele vai dizer no verso 33, ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis, em outras traduções, quão inescrutáveis, quão insondáveis são os juízos de Deus e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi que primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso fosse restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, Paulo, ele se admira. Ele fica impressionado. Mesmo já tendo tido as revelações de Deus. Mesmo já conhecendo tudo isso que ele tinha escrito no livro de Romanos. Ele volta olha para tudo aquilo que ele escreveu e diz: meu Deus, como Deus é grandioso na sua sabedoria. Como Deus é profundo. Qual a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Muito grande. A inteligência do Senhor. A sabedoria dele ter feito esse plano para salvar pessoas. Como desde a eternidade Deus fez isso. Muito impressionante, muito maravilhoso. E aí, vamos continuar falando um pouquinho sobre a sabedoria do Senhor. Quando nós vamos falar em sabedoria, a gente fala de homens sábios. Qual é o nome que logo vem à sua mente? O homem mais sábio da terra. Salomão. Salomão, o rei Salomão, veio logo na sua mente, né? Ele foi um homem muito sábio, um homem que Deus ouviu a oração que Deus disse: para dar uma sabedoria igual a nenhum outro homem nessa terra. Mas a resposta a essa pergunta está incompleta. Salomão não foi o homem mais sábio da terra. Não foi. Por quê? Talvez se a gente dissesse assim: Salomão foi o homem pecador mais sábio do mundo. Pronto. Está certo. Por quê? Porque existiu outro homem mais sábio do que ele. E quem foi? Jesus. Jesus Cristo. Ele foi o homem. Ele é o homem mais sábio que já existiu. Você pode ler na sua Bíblia isso. Vá lá no capítulo 12 de Mateus. Mateus 12, 42. Jesus aqui, ele está repreendendo pessoas por não darem ouvidos à sua sabedoria, à sua palavra, a palavra de Deus. E aí, no 12, 42, ele diz assim, Mateus 12, 42. E está falando sobre Salomão. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Ou seja, aquela mulher que foi lá, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então ele está repreendendo essas pessoas que estão ouvindo ele, porque essas pessoas não deram ouvidos à sabedoria que Jesus estava dando para elas. E ele diz assim: olha, vejam só vocês. A rainha de Sabá, ela vai condenar essa geração no dia do julgamento. Porque ela veio de muito longe para ouvir a sabedoria de Salomão, que era o homem mais sábio da terra. O homem que teve o conhecimento de Deus. E ela veio, e a geração dela, as pessoas lá do reino dela, que era famoso a respeito da sabedoria do Senhor, que Salomão tinha dito para ela. Todas aquelas pessoas vão acusar essa geração, porque elas não dão mais ouvidos, como o irmão falou, ao conhecimento de Deus. Elas não se importam, Jesus disse. Elas não se importam, elas vão ser julgadas por essa rainha, por seus súditos. E vejam só, e vocês que estão me ouvindo, Jesus disse, estão sob maior condenação. Porque continua um verso que vai dizer: e aqui está quem é maior do que Salomão. E vocês não dão atenção à sabedoria que ele está dizendo. Então o próprio Jesus diz que ele é maior do que Salomão. Ele é, porque ele é Deus. E Deus é um Deus sábio. Deus, como nós já falamos, tem um conhecimento aqui infinito, de um tipo muito particular. Só que a gente tem que tratar de um assunto que a gente não vai desenvolver aqui, que é o fato de Jesus, quando encarnou, ele ter se auto-esvaziado. Quando ele encarnou, ele não perdeu o seu conhecimento, a
vivendo como homem. Então ele não tinha acesso por livre vontade, mas Deus, o Pai, pelo Espírito Santo, revelava a ele tudo que ele precisava saber. E depois que ele foi glorificado, não, ali todo o seu conhecimento não tinha nenhuma limitação. Mas quando ele esteve na terra, ele se auto-limitou no seu conhecimento. Mas mesmo assim, ele foi o homem mais sábio de toda a terra. Ele foi. Então, vamos pensar aqui sobre o conhecimento de Deus. Como Deus conhece as coisas. Vamos lá para o Salmo 139. A gente vai pensar um pouco sobre o tipo de conhecimento que Deus tem. Salmo 139, verso 1 a 6. A gente não vai desenvolver muito o Salmo, vai pegar só os pontos gerais. Então diz assim, Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para nós. É tão elevado que não posso atingir. Ele vai dizer isso aqui, ele está falando sobre o conhecimento de Deus, o tipo de conhecimento, a magnitude, a grandeza, a imensidão, a infinitude. O conhecimento completo que Deus tem. Deus conhece todas as coisas, mas Ele conhece todas as coisas de modo perfeito, de modo completo. E o conhecimento de Deus é total, é absoluto, é exaustivo, não tem nada que foge ao seu conhecimento. Veja aí no verso 16 e até o verso 18. Os teus olhos viram a minha substância ainda de fora. E no teu livro, ele está falando do momento que ele estava sendo gerado na barriga da sua mãe. E no teu livro foram escritos todos os teus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, aqui o salmista, Davi, ele vai nos dizer a grandiosidade desse conhecimento. Como Deus é imenso na sua capacidade, no seu caráter de conhecer todas as coisas. Deus, ele conhece cada detalhe do nosso ser, da nossa vida. E aí vai para o Salmo 147, verso 5. O salmista aqui, provavelmente não foi verdade por rei Davi, ele vai dizer no verso 5: grande é o Senhor nosso, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Não é possível nem imaginar o tamanho da sabedoria, do conhecimento, da inteligência de Deus, do entendimento do Senhor. Ele é imenso, é infinito. Então, também lá em Daniel 2, 22. Daniel 2, 22. O texto aqui é quando Daniel foi colocado para falar sobre o sonho. Ele vai dizer assim. Deixa eu ver. Então, verso 19, só para a gente ter noção do contexto. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus da noite. Então, Daniel faz uma oração, louvando ao Senhor, pelo que Deus fez em revelar algo. E aí, no verso 22, vai falar assim: Deus, o que ele diz? Deus revela o profundo e o escondido. Deus conhece
respeito da deportação, do retorno. Daniel 4, 35. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o seu exército do céu e com o exército dos moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz. Então Deus, ele tem esse conhecimento perfeito, ele age de maneira absoluta sobre todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Agora vamos lá para Isaías 46. Então, dessa maneira, Deus ele exerce o seu conhecimento de modo soberano. É isso que Daniel estava falando aqui, nesse momento. Quando ele diz, Deus faz tudo e os moradores da terra não têm nenhum poder, têm um conhecimento, podem ir contra Deus. Apesar do seu poder militar, apesar de qualquer coisa. Deus, ele, pelo seu conhecimento, ele consegue, sabe muito bem governar todas as coisas. E aqui, em Isaías 46, do 9 ao 13, é um contexto semelhante, porque lá ele está falando sobre a deportação e o retorno. Eles estão no cativeiro, Daniel está no cativeiro, e eles iam retornar. Daniel teve essa visão a respeito do julgamento que iria acontecer sobre as nações. E aqui Isaías vai falar também a mesma coisa, é o mesmo contexto. Isaías está falando que um dia esse povo que ainda iria para o cativeiro, porque aqui é antes de Daniel. Isaías está profetizando sobre o cativeiro, mas também já está profetizando sobre o retorno do cativeiro. Porque Deus planejou isso na sua sabedoria. Veja aí o verso 9, Isaías 46, 9. Deus diz, lembrem-se das coisas passadas, das coisas da intimidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, eu anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Eu chamo uma ave de rapina desde o Oriente. Quem é essa ave aqui, que é uma ilustração que ele está dizendo aqui? É Ciro, que viria para conquistar a Babilônia e libertar o povo de Israel. Deus está falando isso aqui centenas de anos antes de acontecer. Centenas de anos. Então a ideia demora bastante. E ele daria, não tanto tempo assim, centenas, né? Mas o cativeiro durou 70 anos, e aqui é alguns anos antes, né? Mas é mais de 100 anos. Então, ele continua. Eu chamo a ave de rapina de uma terra longínqua. Veio um homem com meu conselho. Eu disse e também cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Então Deus, ele faz isso. Com o seu conhecimento, ele planeja coisas e ele cumpre aquilo que ele planeja, pela sua sabedoria. Aí no verso 12, ele está falando para as pessoas aqui, Isaías está profetizando para pessoas rebeldes, que não queriam se submeter ao Senhor. Mas o plano de Deus é que aquelas pessoas se submetessem a ele. Algumas daquelas pessoas morreriam, mas outras se arrependeriam. E ele fala no verso 12: escutem vocês, de coração obstinado, que estão longe da justiça. Eu faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará. E eu estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Então o conhecimento de Deus, ele age de tal maneira que Deus facilmente consegue cumprir os seus planos e a sua vontade. Nada é difícil para Deus. Nada. Pela sua sabedoria e pelo seu poder. Então Deus, ele exerce o seu conhecimento de uma maneira soberana, absoluta, com controle total. E ele faz isso por meio do que na teologia nós chamamos de decretos. Deus, pela sua palavra, decreta que coisas aconteçam e elas simplesmente acontecem. Deus, ele constrói a história. E existe uma questão aqui sobre a responsabilidade do ser humano. Sim, os homens são responsáveis, os homens são culpados pelos seus erros. Mas aqui é outra questão que a gente não vai lembrar. Mas Deus é soberano sobre o conhecimento e sobre os pensamentos dos homens.
Isso é uma verdade que está na Bíblia. Mesmo quando os homens tomam decisões, Deus está no controle sobre essas decisões. Que os homens tomam. Não que Deus tomou. Porque às vezes as pessoas pecam. Mas até os pecados dos homens fazem parte dos planos de Deus. Mesmo sendo maligno, mesmo sendo algo errado. Mas não, você está inventando isso aí. É mentira, não é mentira. Veja na sua Bíblia. Provérbios capítulo 19. Provérbios 19. Fala isso muito claramente. E domingo passado eu li esse texto na aula na EBD com os jovens. Provérbios 19, 21. Diz assim: há muitos planos no coração do ser humano. Ou seja, o homem tem muitos pensamentos, tem muitos planos, tem muitas intenções, tem a sua sabedoria, que ele acha que está entendendo as coisas. Existem muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor é que prevalece, é que permanece. É o propósito do Senhor que permanecerá. Então veja só, os homens acham que têm sabedoria, que têm conhecimento para fazer as coisas, para tomar decisões, para agir. Mas Deus é soberano até sobre os pensamentos. Não é que Deus controla o pensamento das pessoas e força elas a pensar. Não é isso. É uma questão muito mais complexa do que isso. Mas Deus está sim, sob o controle. Apesar dos pensamentos das pessoas, apesar das ideias que as pessoas têm, no final das contas, Deus é que determina o que vai acontecer. Mesmo na decisão que as pessoas tomam. Então, diante de tudo isso, a gente pode pensar em algumas aplicações, para a gente entender aqui sobre esses versos que nós lemos. Aí, o conhecimento de Deus tem a ver com as nossas vidas? Será que tem a ver mesmo? Será que não é apenas um assunto difícil para a gente ficar debatendo teologia? Não, isso é as coisas aí, só para ficar falando coisas difíceis. Não é isso. Isso é a palavra do Senhor. É o ser de Deus, é quem Ele é. Tem tudo a ver conosco. Por quê? Porque é esse Deus que é o nosso Deus. É esse Deus sábio. É esse Deus infinito. É esse Deus onisciente. Que é o nosso Deus. Nós precisamos conhecê-lo. E não toda a nossa vida depende de quem Deus é. Do ser de Deus. Mas de que modo prático nós podemos pensar sobre o conhecimento de Deus e as nossas vidas? Como é que isso afeta a nossa vida? Tudo isso que a gente ouviu aqui, entendeu da palavra do Senhor. Bom, vamos pensar em algumas aplicações. Primeiro, isso, o conhecimento de Deus, a sabedoria do Senhor, a onisciência do Senhor, é uma razão grandiosa para nós louvarmos o Senhor, para nós engrandecermos a Ele, pela grandeza dele. Imagina esse Deus. Ele não é um Deus qualquer. Ele não é o tipo de Deus que é pequeno, que é burro. Não. Deus ele não é. Ele sabe. Ele é inteligente. Ele é perfeito. Ele é um Deus infinito. É um Deus sábio. É um Deus autônomo. Ele não precisa de ninguém para dizer para ele como as coisas têm que ser. Ele não precisa aprender algo. Ele é um Deus autossuficiente. Nós devemos louvar a Ele por isso. Quando nós cantarmos, quando nós orarmos, é reconhecendo que é esse Deus. Não é claro que nós podemos pedir coisas a Deus. Deus deseja, nós dependemos dele. Nós peçamos das nossas necessidades, mas Deus merece o nosso louvor. Diante dele, quando nós formos orar, nós não podemos pensar simplesmente em nós. Nós devemos pensar que ele é, da grandeza dele, da sabedoria desse Deus, mesmo na nossa tristeza. Porque aquilo que aconteceu conosco não foi por acaso, foi por conta da sabedoria de Deus. Deus tem um controle e ele é sábio. Quando nós olhamos para esses atributos de Deus, que estão relacionados à onisciência do Senhor, nós contemplamos uma beleza. Deus é belo. Ele é magnífico. E é uma beleza que não existe em mais nada, em ninguém. Nada que nós conhecemos tem esse tipo de beleza, esse tipo de conhecimento. Nem o homem mais inteligente do mundo. Nem Salomão. Nenhum é comparado a ele. A gente admira muitas pessoas inteligentes. E não é errado. Mas nós não podemos deificar ou endeusar essas pessoas. Porque nenhuma delas conhece como Deus conhece. Todas as pessoas aprendem. E muitas vezes as pessoas aprendem errado. Mas Deus não. Ele sempre soube
sabe o que faz. Ele sempre sabe o que é melhor. Então isso deve causar em nós uma admiração por Deus, um respeito pelo Senhor. Não questionar a Deus. Porque Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos. Nós não conseguimos entender e o nosso próprio coração. Quanto mais a vida, quanto mais o mundo. Mas Deus conhece tudo. Lembra que Davi falou, o Senhor me conhece também. Isso é impressionante. O Senhor, no final daquele salmo, o que Davi ora? No salmo 139, Senhor, me sonda e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mal. Davi sabia que ele não sabia, nem mesmo quem ele era. Ele não conseguia perceber a sua vida. E muitas vezes nós somos arrogantes diante de Deus e achamos que nós sabemos. Não, Senhor, por quê, Senhor? Não, Deus sabe. Eu não sei. Eu sou ninguém diante de Deus. Eu sou ninguém, eu sou nada. Mas Deus, Ele me ama e pelo seu conhecimento Ele cuida de nós. Nosso Deus não é um Deus comum. Não é um Deus que foi criado pelas mentes humanas, as mentes limitadas. Porque é um Deus tão grande, não pode ser inventado por uma mente finita como a nossa. Como nós vamos imaginar um Deus tão grandioso assim? Além da nossa capacidade de entender um Deus que tem a trindade. Como é que eu vou inventar a trindade? Não faz nem sentido, parece burrice. Um ser humano inventar a trindade. Não faz sentido. Que Deus é esse? Vocês diriam, três deuses. Não, não. Não, então é só um Deus, não é três pessoas. Não é três pessoas, não faz sentido. Como? Mas Deus é Ele. Deus é o Deus que é a fonte de toda a sabedoria, de toda a inteligência. Nós devemos depender dele, depender da sua sabedoria, do seu conhecimento, para que nós também sejamos pessoas sábias. E imagine o mundo. Existem muitas pessoas que querem negar que Deus existe. Pessoas inteligentes, mas que no final das contas são pessoas burras. Pessoas que elas negam a verdadeira sabedoria, a verdadeira inteligência. Imagine se Deus não existisse. A existência da natureza, a existência do mundo, não faria sentido. Não faria sentido. Não teria algo que tornaria as coisas coerentes. Como a gente conseguiria explicar de uma maneira coerente a diversidade da natureza, a beleza da natureza, muitos tipos, tantas coisas bonitas, o DNA, as moléculas, tudo bem ajustado? Como? Não faz sentido. Como a gente poderia entender a beleza das ciências, da química, da física, da astronomia? Como a gente poderia ver a inteligência do ser humano? Mas é uma coisa impressionante, a consciência, a inteligência. De onde é que veio isso? Não, veio aí do animal que evoluiu para o outro e surgiu a inteligência. Surgiu a inteligência? A inteligência, como assim? A inteligência é uma coisa que a pessoa acredita pela fé. É pela fé. Como a gente vai entender e ter a noção da vastidão do universo? A Terra é um grão de areia. Deus fez. A Terra não é nada. O universo é tão grande, tão complexo, que os homens estudam e eles não conseguem. Eles tentam inventar instrumentos que tem que olhar lá longe e eles descobrem outra coisa. Meu Deus, o que é isso aqui? Eu nunca vi isso. Que coisa diferente é essa que tem lá, não sei quantos milhões de anos-luz daqui da Terra? Mas Deus criou todas essas coisas com a sua sabedoria, com a sua grandeza. Tudo isso só pode ser explicado pela mente do Criador, pela inteligência de Deus. Deus é um Deus sábio, Ele é o arquiteto do universo. Ele tanto criou todas as coisas, como também sustenta todas as coisas. Ele criou pela sua sabedoria e Ele sustenta todas as coisas pela sua sabedoria. É isso? Por isso que o universo continua existindo, pelos seus sábios planos. Em segundo lugar, a sabedoria de Deus e o conhecimento do Senhor, quando são consideradas lado a lado com a onipotência de Deus. Imagine a onisciência e a onipotência lado a lado, e junto com a bondade de Deus. Esses três aspectos de Deus: sua onisciência, sua onipotência e sua bondade. Esses três aspectos de Deus juntos, eles são uma fonte de consolo inabalável para nós, como salvo. Por que a gente deveria ficar tão ansioso pelo futuro? Por quê? Se Deus é um Deus sábio,
Deus usaria a sua sabedoria, a sua onisciência, para planejar algo maligno, algo errado, algo ruim para aqueles que depositam a confiança nele? Não, porque Deus é bom. Deus é sábio e bom. Aqueles que amam ao Senhor só tem que esperar o bem da parte dele. Tem um texto lá em Romanos 8, 28, que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então, nós podemos ter essa esperança, podemos nos confortar diante da sabedoria do Senhor, porque Ele é um Deus sábio, Ele é um Deus que conhece todas as coisas, Ele não é um Deus que é pego de surpresa, e apesar de nós não entendermos, Deus entende, Deus sabe. Deus entende também a nossa compreensão, porque nós não compreendemos os seus planos, muitas vezes. Deus é paciente, mas nós devemos crescer, amadurecer e confiar nessa sabedoria de Deus e entregar a nossa vida a Deus. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Ele vai fazer. Então, que Deus nos ajude a entendermos melhor a grandeza do Senhor, a confiarmos nele, e assim a gente possa tanto louvar o Senhor pela sua sabedoria, seu conhecimento infinito, e também descansar nele diante dos planos, que às vezes nós ficamos incertos, dúvidas, mas Deus não tem dúvida dos seus planos. Tudo já está determinado pela sua vontade. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus bendito, nós adoramos a Ti pela Tua grandeza, pelo conhecimento, Senhor. Como o salmista diz, o Teu conhecimento, os Teus pensamentos são maravilhosos demais para nós, Senhor. A profundidade do conhecimento e da sabedoria do Senhor, Deus. Ninguém te ensinou, ninguém te orientou, Senhor, mas o Senhor, desde toda a eternidade, já havia planejado, Deus, todas as coisas, e elas se cumprem conforme a Tua vontade, Deus. E o Senhor nos ajude a descansar nisso, Senhor. Nós somos limitados, fracos, a nossa fé muitas vezes é pequena, mas o Senhor nos ajude, Deus, a descansar, a repousar no Senhor, confiando naquilo que a Tua palavra nos diz, sobre quem o Senhor é, Deus, sobre o Teu poder, sobre a Tua sabedoria e sobre a Tua